A morte no Novo Testamento, uma perspectiva transformadora. A morte. Um sono sem sonhos? Uma jornada para além do véu? O que acontece conosco depois que o último suspiro escapa de nossos lábios? Escreva nos comentários a sua resposta. No Novo Testamento, a morte é descrita de maneira profundamente significativa, alinhada e ampliada pelo Antigo Testamento. O conceito do sono como um símbolo da morte é recorrente, mencionado pelo menos 53 vezes na Bíblia, sugerindo uma visão comum entre os escritores bíblicos de que não há existência consciente após a morte, contrariando a ideia de uma alma imortal que se separa do corpo. No Novo Testamento, assim como no Antigo, a morte é frequentemente retratada como um sono profundo, um estado de inconsciência. Em João 11, versos 11 a 14, 21 a 25, Jesus se refere à morte de Lázaro dessa maneira, e em 1 Tessalonicenses 4, versos 15 a 17, Paulo descreve os que morreram em Cristo como aqueles que adormeceram. Mas este sono não é eterno. A Bíblia, em mais de 50 passagens, traça um paralelo claro entre a morte e o sono, mas com uma diferença crucial, a promessa do despertar. A ressurreição, a vitória definitiva sobre a morte. Os evangelhos proclamam com ousadia, a vida eterna reside somente em Cristo. Ele enfrentou a morte de frente, conquistando-a na cruz e despojando a sepultura de seu poder. Sua ressurreição é a garantia inabalável de que aqueles que nele creem também despertarão deste sono. A ressurreição é um tema central no Novo Testamento, ilustrada de forma poderosa nos seguintes versículos. João 11, versos 11 a 14, 21 a 25. 2 Timóteo 1, verso 10. 1 Coríntios 15, versos 51 a 54. 1 Tessalonicenses 4, versos 15 a 17. Esses textos reafirmam a promessa de uma ressurreição gloriosa na segunda vinda de Cristo. Eles enfatizam que a vida eterna está exclusivamente em Cristo, e não há força infernal que possa roubar essa certeza dos crentes. A ressurreição de Jesus é a garantia inabalável de que todos os fiéis também serão ressuscitados. A argumentação de Paulo. Paulo esclarece essa verdade com vigor em 1 Coríntios 15, versos 16 a 18, afirmando que se os mortos não ressuscitam, então Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, nossa fé é inútil e permanecemos em nossos pecados. A ressurreição de Cristo é, portanto, o alicerce de nossa própria ressurreição e esperança eterna. Paulo, em 1 Coríntios 15, versos 51 a 54, descreve este evento glorioso com detalhes impressionantes. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, os mortos serão ressuscitados incorruptíveis, e nós seremos transformados. Uma esperança que transcende a sepultura. Imagine a cruz sem a ressurreição. Um símbolo de tragédia, de derrota. Mas a ressurreição de Cristo muda tudo. Em 2 Timóteo 1, verso 10, lemos que ele destruiu a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade. Pedro também ecoa essa esperança em 1 Pedro 1, verso 4, referindo-se a uma herança reservada nos céus para nós. Se os mortos já estivessem no céu, tal promessa seria desnecessária. Os fiéis do Novo Testamento viviam com a expectativa da volta de Cristo e da ressurreição dos mortos, uma esperança que os sustentava através das adversidades. A cruz e a ressurreição, fundamentos da esperança cristã. A ressurreição é a esperança mais poderosa para os cristãos. Sem ela, a cruz seria apenas um símbolo de sofrimento e derrota. Com a ressurreição, a cruz se transforma no triunfo sobre a morte, garantindo vida eterna a todos os que creem. A ressurreição não é apenas um evento futuro, é uma esperança viva, uma âncora para a alma. É a promessa de um novo corpo, incorruptível e glorificado, unido para sempre a Cristo. É a certeza de que a morte não é o fim, mas uma ponte para a verdadeira vida, a vida eterna. Continue explorando a verdade. Você anseia por compreender melhor a promessa da ressurreição? Visite nosso site encherosolhos.com.br e descubra mais conteúdos inspiradores. Não se esqueça de curtir e compartilhar nossas postagens e contribuir com nosso ministério através de doação pelo Pix. Junte-se a nós no canal Encher os Olhos e ajude-nos a espalhar essa mensagem de fé e esperança.
Quando a carta de Paulo foi aberta e lida, grande alegria e consolação tomaram conta da igreja pelas palavras que revelavam o verdadeiro estado dos mortos. Paulo mostrava que os que estivessem vivos quando Cristo voltasse não iriam ao encontro de seu Senhor antes dos que haviam morrido em Jesus. A voz do arcanjo e a trombeta de Deus alcançariam os que estivessem dormindo, e os mortos em Cristo ressuscitariam primeiro, antes que o toque de imortalidade fosse dado aos vivos. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim, estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolem uns aos outros com estas palavras. 1 Tessalonicenses 4, versos 17, 18. Mal podemos imaginar a esperança e alegria que essa afirmação levou à jovem igreja de Tessalônica. Seus membros creram na carta que lhes foi enviada por seu pai no Evangelho, eles a apreciaram, e seu coração se encheu de amor por Paulo. Ele lhes havia falado dessas coisas antes, mas naquela época tinham dificuldade em compreender doutrinas que pareciam novas e estranhas, e não é de admirar que a força de alguns pontos não tivesse ficado vividamente impressa na mente deles. No entanto, eles estavam famintos da verdade, e a carta de Paulo lhes deu nova esperança e alento, uma fé mais firme em Cristo e um amor mais profundo por aquele que, por intermédio de sua morte, havia trazido à luz vida e imortalidade. Atos dos Apóstolos, página 164. Com poder convincente, o apóstolo expôs a grande verdade da ressurreição. Se não há ressurreição de mortos, argumentou, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e é vã a fé que vocês têm. Além disso, somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos testemunhado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou. Se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm, e vocês ainda permanecem nos seus pecados. E ainda mais, os que adormeceram em Cristo estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. 1 Colossenses 15, verso 13 a 20. Atos dos Apóstolos, páginas 203, 204. Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. 1 Tessalonicenses 4, verso 14. Muitos dão a essa passagem a interpretação de que os que dormem serão trazidos com Cristo do céu, mas Paulo queria dizer que, como Cristo ressuscitou dos mortos, assim Deus chamará de suas sepulturas os santos que dormem e os levará consigo para o céu. Que preciosa consolação! Que esperança gloriosa! Não apenas para a igreja de Tessalônica, mas para todos os cristãos onde quer que estejam. Atos dos Apóstolos, página 165.